Maravilha! Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Firme aí, sim ou não? Graças a Deus, vamos chegando. Perto está levantando o teatro. Amém. Maravilha, queridos. Vamos estar em oração, em pé, por gentileza. Você que está nos assistindo também aí, vamos estar em oração agora, iniciando esse culto. A honra e glória do Senhor, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, Senhor. Toda honra a ti, Senhor. Exaltado o teu nome, digno do louvor, da adoração. Entregando as tuas mãos, meu Pai, este momento tão maravilhoso, tão especial. É uma honra nós estarmos aqui, Senhor. É uma honra nós estarmos aqui, Senhor. Tu és Deus maravilhoso, santo, 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 digno, digno, digno. Aleluia, isso, meu irmão. Meu irmão, glorifica ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Não há outro, não há outro, só Ele, só Ele. Glória, 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 glória a Deus. Digno, digno, digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Aleluia, aleluia. Entregamos a ti, Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Isso, meu irmão, minha irmã, vai glorificando o nome do Senhor. Vai exaltando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Isso, meu irmão, minha irmã, vai glorificando. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Tu és maravilhoso, tu és santo. Tu és digno. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Santo, santo, santo. Isso, meu irmão, minha irmã, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orando, vamos orando. Maravilha. Maravilha. Glória. Glória a Deus. Amém, amados? Paz do Senhor aos irmãos. Glória a Deus. Falei, pastor, né, colocar um suporte, porque depois dos 20, enxergar a Bíblia também é difícil. Glória a Deus. Abre comigo lá então, em 1 Tessalonicenses. Carta do 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23 e 24. Bem, todos acharam? Vamos lá então, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis,
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Outra tradução diz assim, ó, fiel o que vos prometeu, o qual também o fará. Aleluia. Senhor, a sua palavra nos abençoa, Pai, aqui nesta noite. Em nome de Jesus, possamos receber de Ti, Pai, uma palavra mesmo que venha de encontro aos nossos corações. Te adoramos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Quem não conhecia esse versículo, quem nunca tinha lido, meu irmão, eu nunca li esse versículo. Todo mundo já leu, é uma palavra bem aí conhecida. Ele está falando aqui que Deus vai santificar, né, aí o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Irmãos, o espírito do homem é aquilo que torna você semelhante a Deus. A alma é os seus sentimentos e a sua vontade, e o corpo é essa massa aqui, essa capa que você vai guardar aí o espírito e a alma. Mas o que eu quero falar para você é que fiel é aquele que prometeu, amém? O qual também fará. Quero falar para você que Deus é fiel nas suas promessas. Que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu e que Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você. A Bíblia ela está repleta, né, muitas promessas do Senhor para nós. A gente vai falar um pouquinho aqui. Mas Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Igualzinho a nós, né? Nós cumprimos tudo que nós falamos, não é verdade? Não? Nós não cumprimos? Ixi. Mas Deus cumpre, amém? Glória a Deus. Então, amados, o que significa promessa de Deus? A promessa, ela é igualzinha ao juramento. Quem já formou aqui? Quem já formou no ensino médio, formou no curso superior, alguma coisa assim? Ou uma formatura de algum curso? Não tem o juramento que você faz lá? Você não faz um juramento? Você está cumprindo a sua profissão, o juramento? Por exemplo, lá no Exército, eu vi uma foto esses dias, estava no MSN, o batalhão formando, formatura, um chuvão, mais uns pés d'água e os soldados lá. Fileiradinho, gente, mas estava um chuvão, a bandeira do Brasil, e eles fazendo o juramento na formatura lá. Fazendo o juramento. Se não fizer o juramento, não forma. Tem multa se faltar no juramento, vai preso, não acontece tanta coisa lá no Exército. Então, assim, o juramento ele é algo muito sério. Quando eu falo alguma coisa, eu vou fazer. Quando eu falo assim, ó, eu vou fazer e não faz, é sério, irmão. Fala para o seu filho que você vai passear com ele e não vai. Para você ver o que acontece. Ele cobra de você, ele sente. Tá? Então, assim, o juramento, a palavra que sai da nossa boca, ela é muito poderosa, muito forte. E Jesus, né, Deus também, o que saiu da boca do Senhor é poderoso, é forte. Nosso Deus é forte, aleluia. Mas Ele cumpre todos os juramentos, tá? Então a promessa, gente, o que significa a promessa? Ó, promessa, ela é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. É um compromisso que ele é falado ou é escrito. Sabia que no dicionário, se você buscar lá o que é promessa, vai falar assim, ó, promessa é uma afirmativa que se fará ou dará alguma coisa. É um compromisso. Ele é falado ou é escrito. No nosso caso, Deus falou e escreveu, amém? Ele falou as promessas e ainda escreveu para nós. Então, assim, o juramento, ele é muito, muito forte, muito sério fazer-se um juramento. Olha o que Jesus falou em Mateus 5, versículo 33. Para você ver, Mateus capítulo 5. Versículo 33. Vai falar assim, ó, ouviste também que foi dito aos antigos, não jurarás em falso,
mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha para você ver a seriedade que é um juramento. Jesus está falando assim, ó, não jurarás em falso, mas cumprirás os teus votos. Aí sabe o que ele está falando aqui, amado? Se você fizer um juramento em falso, é do maligno. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não. Eu vou ou eu não vou. O que passar disso é do maligno. Então quem faz um voto, faz um juramento e não cumpre, é do maligno. Isso é de procedência maligna. Olha a seriedade que é, Jesus mostrou aqui sobre juramento. Sobre jurar, né, por alguma coisa. Tem uma passagem, uma parábola que Jesus falou assim, que um homem, ele tinha uma vinha. E esse homem, ele possuía 2 filhos. E o pai chamou os 2 filhos para trabalhar na vinha. O primeiro disse para o pai, eu não vou trabalhar com o Senhor. Mais tarde, esse filho se arrependeu e foi trabalhar. E o segundo falou assim, pai, eu vou. O que aconteceu com o segundo filho? Ele foi? Ele não foi trabalhar. E Jesus então perguntou para os fariseus, olha, qual foi aí o mais justificado, foi o mais justo? Aquele que não prometeu que ia, mas foi. Agora o que falou, eu vou, e não foi, aí Jesus falou para os fariseus, está vendo? As prostitutas, os cobradores de impostos entram primeiro do que vocês no reino de Deus, porque vocês não estão cumprindo a palavra, vocês estão falando de Deus, mas não estão vivendo Deus. É isso que Jesus falou, quis dizer para os fariseus. Então, assim, amados, quando você fala alguma coisa, eu vou e não vai, é sério. Amém? É sério. Estou mostrando para você que a promessa de Deus ela é séria. Que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Que é promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Olha outro texto, Números 30. Números 30, versículo 2. Os irmãos estão meio assustados, já que melhora um pouquinho, tá, irmãos? Nossa, está muito pesado, já que melhora um pouco. Números 30, versículo 2. Números você pega lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Fala assim, ó, olha que seriedade, irmãos. Quando um homem fizer um voto, pondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Está vendo? Ó, quando um homem falar alguma coisa, fazer um voto, ele não vai poder violar aquilo que ele falou, mas tudo que saiu da boca dele, ele tem que fazer. Aí Deus fala assim, ó, no versículo 3, ele vai falar de alguém que é menor de idade, fizer e o pai anular o voto, tudo bem. Mas ele fala assim que se não cumprir o que você prometeu, vai ter pecado na sua vida. É isso que Moisés está falando aqui, ó, falando para o povo. Se você fizer um voto e não cumprir, vai ter pecado. Então, mas é melhor não prometer ir, né? Porque você promete alguma coisa, melhor você não prometer nada, ficar quietinho e a hora que der fazer do que prometer. Então vamos lá, Deuteronômio 23, um livro para frente agora, para você ver, Deuteronômio 23, versículo 21. Gente, olha a seriedade, olha a seriedade. Deuteronômio 23, versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor, o teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Está vendo? Se você fizer um voto, Deus vai requerer de você. Se você não cumprir, Deus vai requerer, e em você haverá
pecado. Aí ele fala no versículo 22, ó, se porém não votares, não haverá pecado em ti. Então é melhor você não falar que vai e depois ir, do que falar, não, eu vou, e não vai. Não, eu vou sair com você, meu filho. É melhor você não falar, é melhor você pegar um dia espontaneamente, vamos dar um passeio, vamos sair. Porque senão, se você não cumprir o seu voto, vai ter pecado. Vai trazer um problema ali. Então assim, se Deus falasse da promessa dele não cumprisse, haveria pecado em Deus. E eu falo para você, Deus tem pecado? Deus não tem pecado. Né? Jesus, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Olha Eclesiastes, pega lá o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, para a gente encerrar essa parte do juramento. Ó. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes 5, versículo 4 fala assim, ó, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Irmãos, interessante que o verbo aqui ele está no imperativo, ele está ordenando, ó, que votar, paga. Não está falando assim, ó, que votar, por favor, né, dá um jeitinho, vê se você consegue pagar, não. Ele está falando direto, paga. Porque é muito sério o juramento. Então, a promessa de Deus ela é equiparada, ela é igual a um juramento. Quando Deus falou assim, ó, eu vou abençoar você, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é muito sério, uma palavra que saiu da boca de Deus. E Deus, então, ele cumpriu aquela palavra, né? Através de Jesus, hoje, todos nós somos abençoados. Uma promessa é séria. Mas fiel é quem prometeu, amém? Fiel é quem o prometeu, o qual também o fará. Você sabia que na fábrica lá, por exemplo, né, é construída lá a peça, montada a peça, tem um controle de qualidade. Alguém trabalha em fábrica que trabalha em controle de qualidade? Tem alguém aqui? Não tem um controle de qualidade para ver se está tudo certinho ali com a peça e tal. Você sabia também que a promessa, quando ela sai de Deus, ela tem um controle de qualidade para chegar até você? Sabia disso? Vamos ver lá, ó, segunda carta aos Coríntios. A promessa de Deus também ela tem um controle de qualidade, irmãos. Ela passa por um filtro. E vamos ver quem é esse filtro, né? Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver quem é o controle de qualidade das promessas de Deus. Né? Diz assim, ó, pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em quem? Em Cristo o sim. E por ele o quê? O amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus liberou uma promessa, passou por Jesus. Controle de qualidade da promessa. Porque nele tem o sim e nele tem o amém. Aleluia, irmãos. Então a promessa do Senhor ela é fiel, porque passa por Jesus. Olha que bênção. E tem alguém melhor do que Jesus, né, para trazer esse controle de qualidade da promessa de Deus. Ele é fiel e também vai cumprir na sua vida. Glória a Deus. Porque, amados, Jesus, olha, ele tornou-se o nosso mediador entre Deus e os homens. Quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou ali o mediador. Você sabia que, quem estuda direito vai saber, existe um mediador de conflitos? Existem cursos e especialistas em mediadores de conflito do direito? Conflito de empresa, conflitos, né, de inventário. Existe um advogado, lá, vamos dizer assim, que ele atua só na mediação de conflitos. E o que é esse? Quem é esse mediador? É alguém imparcial que vai analisar as duas partes.
Então Jesus ele se pôs no meio de qual conflito? Conflito do pecado, né? Que Adão pecou, o pecado entrou no mundo e precisou Jesus entrar, fazer a mediação do conflito que havia entre Deus e os homens. E ele ofereceu a si mesmo e resolveu aí o problema do pecado. E hoje, através de Jesus, nós temos um livre acesso às promessas de Deus. Porque Timóteo fala, né, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Irmãos, Jesus então ele tornou-se esse mediador. Pode confiar no Senhor e entregar a sua vida para Ele, porque Jesus vai cumprir na sua vida. Ele é o mediador. Ele tem poder, amém? Não perca essa fé, essa esperança na sua vida. Jesus tem poder para entrar na sua vida e fazer o milagre da salvação. A gente estava almoçando hoje, a gente almoça com o Herbert, de Março, a gente ouve umas palavras de Deus assim. A gente estava falando do milagre da salvação, amados. Jesus, olha, o que Jesus fez foi muito especial para mim e para você. Muito especial. Engraçado que tem gente que está na igreja, conhece Jesus e ainda vive como se estivesse no mundo. Para, irmão, de sofrer, amém? Pega agora a cabeça, né? Não fique triste. Tem um hino que fala assim: para agora de sofrer, meu querido. Jesus, Ele é a sua esperança. Ele é a sua paz. Amém? Entrega para Ele, lança diante dEle a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E eu achei interessante assim, ó, que Jesus ele foi ensinando os discípulos por todo o seu ministério, durante 3 anos ali. Mas o último ensinamento de Jesus, você sabe qual foi? Foi a Santa Ceia. Foi o vinho e o pão. Por que Jesus não ensinou a Santa Ceia no começo do ministério dele? Poderia, não poderia ter ensinado? Jesus vem lá fazendo os milagres, curando as pessoas, trazendo ali salvação. Mas quando ele chama ali os discípulos, ele chama os discípulos e fala assim, ó, vocês vão pegar agora do pão, que este é o meu corpo que é entregue por vós. E vocês vão pegar agora do suco da uva, que este é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados, que é o sangue da nova aliança. Porque, amado, Jesus falou assim, ó, de tudo que vocês viram lá para trás, milagres, curas, salvação, são importantes. Mas o mais importante é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Quero falar para você de todos os milagres, vocês vão fazer muitos milagres, os demônios vão se submeter, vocês vão curar muita gente, mas isso não é o essencial. A importância está em comunhão com o Senhor e aliança. Aleluia? Está na aliança e a comunhão com os irmãos. E a comunhão no corpo de Cristo. Ah, mas eu ponho as mãos, olha, estou pondo as mãos lá, Jesus está abençoando, está curando, mas Deus está fazendo tanta coisa pelas minhas mãos, tantas coisas pelas minhas mãos, tal, mas você tem raiva do seu irmão no coração. Mas Jesus está fazendo, e a pessoa pensa que Jesus está aprovando a conduta dela, mas na verdade Jesus tem operado por causa do Espírito Santo. O que Ele quer, na verdade, é que você tenha comunhão, aliança com Deus e comunhão com os irmãos. Irmãos, tudo é importante, os milagres, tudo é importante, bênção, você vir na igreja, buscar a bênção do Senhor, tudo é importante, mas o mais importante é a aliança. Jesus deixou bem claro, porque foi o último ensinamento. Jesus deixou gravado o último ensinamento. Depois disso ele morreu e não pôde mais ensinar para os discípulos. Ele foi para a cruz, então eles tiveram que guardar, né, a aliança com Deus e a comunhão ali com os irmãos. Amém? E a comunhão com Deus, amados, ela é importantíssima. Ela é muito importante, a comunhão com Deus. Porque se Deus opera pela sua vida, opera milagres pela sua vida, tudo bem, mas olha aquele texto que Jesus fala assim, ó, Senhor, no teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Ah, mas nós curamos, nós fizemos muitas coisas. Pois é, mas eu não conheço vocês. Vocês não têm aliança comigo. Irmãos, misericórdia. Vamos guardar, amém? A aliança com o Senhor e a comunhão com os irmãos. Olha para você ver em Marcos. Marcos
capítulo 11. Marcos 11, versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Vai falar assim, ó. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as suas raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Porque, amados, eles tinham passado por uma figueira e Jesus olhou naquela figueira e viu se ela tinha frutos. Como ela não tinha frutos, Jesus falou assim: nunca mais nasça fruto de ti. E no outro dia, quando eles passaram, então, perto dessa figueira que Jesus amaldiçoou, a figueira estava seca. E Pedro falou para Jesus: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Versículo 22. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Então, para você ver, ó, Jesus está falando de operação pela fé aqui. Resposta de oração, não está? Está falando de você orar, pedir alguma coisa e tal, e ter resposta do Senhor. Tudo que você pedir em oração, você, crendo que você receberá, será vosso. Mas olha o versículo 25 que ele fala: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, presta atenção, ó. Olha o que Jesus está falando, ó. Ele fala assim, ó: quando estiverdes orando e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, você perdoa, para que o vosso Pai que está nos céus também possa perdoar as vossas ofensas. Aí ele fala assim, ó: se porém vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará. Ele não está falando que o milagre não vai acontecer quando você estiver orando. O milagre vai acontecer, mas você não tem a salvação. Ele falou assim, ó: se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, o monte não vai sair do lugar, o monte não vai erguer, a fé não vai operar. Ele não está falando isso. Ele está falando, tudo que você pedir vai ser seu. Mas se você lembrar que tem alguma coisa, você tem que perdoar, porque senão o vosso Pai também não perdoará você. O milagre vai acontecer normal, as coisas vão acontecer na sua vida, mas a salvação, o perdão dos seus pecados você não tem. Forte, irmão. Nós estávamos conversando, eu falei, esse é o único lugar, irmão, lá Deus, em toda a Bíblia, o propósito de Deus foi enviar Jesus para trazer a salvação e perdoar pecados. Toda a Bíblia. Você vê que o homem, ele tem o perdão dos seus pecados. O único lugar que Deus não está disposto a perdoar é quando eu não perdoo outra pessoa. A única vez que Deus não perdoa o homem é quando eu não perdoo o meu irmão. Jesus falou, quando você levar a sua oferta no altar e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta. Vai lá, conserta com o seu irmão e depois você vem e apresenta. Porque Jesus, ele falou que, olha, o perdão, ele é muito mais importante do que milagre, do que oração, do que tudo. Perdoar é muito mais importante. Irmão, você vai orar lá, tudo bem, está acontecendo as coisas. Mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que consertar agora, enquanto está a caminho com ele. Porque senão você não tem a salvação. É isso que ele está falando aqui, ó. Vosso Pai não vos perdoará. Ah, mas eu sou cheio do poder de Deus, né? Igual o pastor falou do pastel. Ah, eu sou crente igual pastel de rodoviária, né? Eu sou lá cheio do óleo e nada de carne. Abençoado. Mas se você não perdoar, olha para você ver João. Vamos lá comigo, Evangelho de João, capítulo 20. Porque eu gosto de mostrar na Bíblia, né? Vamos lá provar, para você ver que não é coisa minha. Senão você está com alguma coisa contra o seu irmão, o irmão está falando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, então vamos lá. Nada a ver.
Não vou perdoar nada não, Jesus está operando, eu estou orando lá, está sendo curado, ganhei neste dia 50 almas para Jesus, mas tem problema na família. O que adianta? Você não vai ser perdoado, meu querido. Ó, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Fala assim, ó, dizendo isso, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia, cheio do óleo, cheio do Espírito Santo, amém? Bom, olha o próximo versículo que Jesus fala. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Por que Jesus sopra o Espírito Santo e logo fala do perdão? Irmãos, é muito séria a questão do perdão. E outro perdão, mas é racional, viu? Mas eu não sinto de perdoar. Primeiro, o perdão é aqui, é racional. É você chegar na pessoa, pedir perdão para ela consertar, mas eu não estou sentindo, não precisa sentir. É racional. O sentimento, depois, com o relacionamento, ele vai ser curado, se você estiver disposto a perdoar. Mas se você está a caminho hoje, tem alguma coisa contra alguém na sua família, vai lá e conserta. Porque senão não vai adiantar nada você estar na igreja, está orando, está buscando, participa de um monte de jejum, faz tudo, mas aí, ó, se você não perdoar, você também não será perdoado. Você sabe por que Deus opera quando você ora, mesmo você estando com raiva no coração? Vou falar uma coisa para você, ó. O Espírito Santo, o agir de Deus na igreja, ele não está limitado, guarda isso, à ordem do ser humano. Por exemplo, Deus faça isso, Deus faça aquilo. O poder de Deus na igreja não está limitado à ordem de homem algum. Vou provar para você. Vamos lá, vamos provar. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Se não está com raiva no coração e está fazendo a obra de Deus, achando que Deus está aprovando sua conduta, pensando que você é que está fazendo as coisas, né? Ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Recebe aí, irmão. Sembriano, recebe aí, irmão. Aleluia. 1 Coríntios 12 vai falar assim, ó, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando ereis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos do mundo, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está falando, Jesus é o Senhor, glória a Deus. É pelo Espírito Santo. Mas, ó, vamos continuar lendo. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um. Como? Distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então, se os dons, a manifestação, as curas na igreja acontecem como o Senhor quer. Aleluia. Então, a pessoa está com raiva no coração, não perdoa e está orando, a pessoa está sendo curada, está lá evangelizando, a pessoa está vindo para a igreja e tal, e você está achando que está tudo certo. Mas se você não perdoar as suas ofensas do seu irmão, Deus também não te perdoará. Irmãos, o que vale, né, de ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria alma, vai lá e conserta. Conserta, porque você vai viver aí muito
mais feliz. Amém? Deu para receber alguma coisa aí? Já aprendeu alguma coisa ou não? Você sabe, eu falei na outra pregação, no outro dia que eu falei também das promessas de Deus, você sabia por que Jesus escolheu o pão para representar o corpo? Engraçado, nem podia ter pegado qualquer outra coisa. Por que ele pegou o pão? Você pode falar, é um costume lá dos judeus. Não, tudo bem, é um costume, mas você sabe como que o pão ele é preparado? Primeiro nasce o trigo, né? Primeiro nasce o trigo. O trigo, ele é colhido. Quem já bateu arroz aqui? O que faz com o arroz, né? Dá umas pancadas no arroz, não dá para debulhar lá o arroz, vamos dizer assim, para tirar da palha, né? A gente, quando era criança, brincava na palha de arroz, era gostoso, porque ele era cheio de cascavel, mas era gostoso na palha de arroz. Não é? Tinha cascavel, perder de vista. Mas assim, eu lembro do meu tio, o tio Pereira, que ele plantava arroz, né? A gente brincava na casa da tia Mirta, assim, lá, e pulava muito na palha de arroz. Sim, mas você tem que malhar mesmo lá a palha para o grão de arroz, né? Ele saiu o trigo, irmãos, é a mesma coisa, tem que malhar o trigo, ele tem que sair do pé. Então ele foi batido, foi espancado. Depois o trigo, ele vai ser debulhado, né? Ele vai ser descascado ali, vamos dizer assim. E hoje em dia tem máquina, mas antigamente não, era na pancada, era batido. Era no moinho, era moído o negócio, que a pedra ficava rolando em cima e batendo, depois pisado pelos pés, até sair o grão de trigo. Assim, o pão que representa o corpo de Jesus, o que aconteceu com Jesus na cruz? Foi batido, foi espancado, foi moído, foi triturado por causa dos nossos pecados. Amém, amados? E ele ressuscitou agora para a nossa justiça, aleluia. Se hoje temos o perdão dos pecados, se Jesus nos perdoou, é porque ele entregou mesmo o corpo dele por nós. Isso foi verdadeiro. Então por isso que Jesus falou, olha, vocês estão agora com o sangue da nova aliança, e vocês estão com o pão que representa o meu corpo. Jesus deixou bem claro, irmãos, a comunhão com Deus e a aliança com os irmãos é a mensagem principal aí de Jesus para a igreja hoje. Amém? Você pode realizar o que for no reino de Deus. Se você não tiver comunhão com o seu irmão, esquece. Jesus ainda falou, né? Se o grão de trigo cair no chão e não morrer, não tem vida, ele não produz nada. A semente cai no chão, ela morre e dentro dela brota o pé ali do trigo. Quero falar para você agora sobre algumas considerações aqui a respeito da promessa de Deus. Será que a promessa de Deus ela é acessível para nós? A gente viu que o autor da promessa ele é fiel, amém? Ele é poderoso para cumprir a promessa. Mas será que, irmão, será que realmente eu tenho acesso à promessa de Deus? Eu falo para você que tem. Então, número 1, olha para você ver a promessa de Deus. Ela não está limitada às circunstâncias deste mundo. Irmãos, as promessas de Deus não estão limitadas às circunstâncias deste mundo. Agora, pandemia, coronavírus, eu não vou ter a promessa de Deus na minha vida? Claro que tem. Circunstâncias que está a sua vida hoje, a promessa ela pode alcançar você. Porque não está limitada ao que você está vivendo hoje. Nossa, estou vivendo uma vida terrível. Será que Deus ainda lembra de mim? Sim, Deus lembra de você. Falei para a Patrícia, nossa amor, a promessa de Deus é equiparada ao voto de casamento. Eu prometo amar e respeitar, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Todos os dias da minha vida eu prometo te amar, não é? Não é assim que você faz o voto de casamento? Então, a promessa de Deus é a mesma coisa. Só tira até que a morte o separe, que a morte não vai separar você da promessa, não. Você vai ter a promessa lá plena nos céus. Mas é como o voto de casamento, irmãos. Jesus vai te abençoar. Ele vai te amar. Estando você na alegria ou na tristeza, Ele te ama. Estando você na saúde ou na doença, Ele te ama. E cumpre as promessas. Estando você na riqueza ou na pobreza, Ele vai te abençoar. Aleluia. Todos os dias da sua vida,
Deus abençoará você. Você está pensando, irmão, você não sabe, 5 cartões de crédito, ligando por toda hora, devendo, nome não é preciso. Será que Jesus vai cumprir a promessa? Vai, irmão. Na pobreza ele vai também. E na riqueza também ele vai continuar te abençoando, viu? Para você abençoar a casa dele também. Traz oferta, esquece não. Mas ele abençoa o homem em todas as circunstâncias. Por quê? Porque ela não está limitada às circunstâncias deste mundo. Para você ver, Paulo e Silas, o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram presos, foram espancados em praça pública por causa do evangelho, foram presos. Amarrados aí com correntes no toco lá. E perto da meia-noite, lá na prisão, o que eles fizeram? Começaram a louvar o Senhor, a cantar ao Senhor. E a Bíblia fala assim que todos os presos ali ouviram eles cantando, e de repente veio um terremoto naquele lugar, aleluia. E as correntes deles foram quebradas, e as cadeias todas foram abertas, aleluia. E quando o carcereiro ficou desesperado, vendo que os presos estavam saindo das celas, ele tentou se matar. Paulo e Silas falaram para ele, pelo amor de Deus, não faça isso. Acalmou-lhe o preso e falou de Jesus para ele. E ele perguntou, o que eu faço então para me salvar? E ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Então o milagre aconteceu ali, amados, porque não está limitado às circunstâncias dessa vida. Olha o profeta Daniel, há muito tempo a gente não vê alguém falando de Daniel na cova dos leões, mas os reis ali, né, os líderes, intentaram contra Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Tadinho, foi estraçalhado, não foi? E o rei ficou perturbado naquela noite, o rei não dormiu, porque o rei gostava muito de Daniel. Mas quando o rei de manhã manda tirar a pedra e chama o Daniel, uma voz lá do fundo da cova: eu estou aqui, ó rei, aleluia, porque te servi fielmente, meu Deus achou inocência em mim e não permitiu que os leões me ferissem. Aleluia, porque, amado, promessas de Deus não estão limitadas às coisas deste mundo. Irmãos, a gente precisa buscar a Deus, amém? Estar em aliança com Deus, porque é o mais importante. Nós perdemos tempo com tantas coisas nessa vida. Eu trouxe um livro aqui, chama assim, ó, Não Leve a Vida Tão a Sério. Eu comentei com alguns irmãos desse livro. E eu gostaria de ler um trecho que ele fala aqui da vida. As pessoas estão buscando aí na vida hoje. Para você ver o que ele vai falar. Ele fala assim: as mesmas circunstâncias que garantem a sua felicidade, isso, amado, a busca excessiva por coisas deste mundo. Isso que ele está falando, ó. As mesmas circunstâncias que garantem a sua felicidade aumentam o peso que você carrega. Durante a vida, muitas pessoas recebem algumas recompensas, mas acabam percebendo que esses prêmios inesperados acabam complicando suas vidas. Quanto mais elevado o prêmio em dinheiro, por exemplo, maior o caos. A limitação e a infelicidade que ele normalmente causa. Seria de imaginar que alguém que enriquece de repente diria: finalmente meus problemas de dinheiro acabaram. Não preciso me preocupar mais. Mas o que acontece na verdade? A pessoa tende a ser menos generosa, se irrita mais do que a maioria das pessoas com aborrecimentos todos os dias, com o aborrecimento do dia a dia, tipo atrasos, problemas mecânicos, mau atendimento, manchas e cheiros. Quer dizer, a pessoa tem um patamar maior, então ela vai ficar irritada. O cara não atende bem, eu tenho dinheiro, você tem que atender eu bem. E é atendido normal e fica irritado. Quem tem muito dinheiro, que enriquece assim de repente. Em geral, são também mais pecaminosas e desconfiadas em relação às motivações dos outros. E como se sentem superiores, acabam convivendo com pouquíssimos amigos e atividades. Olha para você ver o que ele está falando, né? Isso aqui, amado, esse livro ele escreveu em cima de pesquisa, ele é um pesquisador nos Estados Unidos, tá? Ó, aqui ele fala da beleza física. A beleza física é outro exemplo de algo muito desejado
e que acaba se voltando contra quem a deseja. Não é proibido querer ser bonito não, tá? Mas ele está falando a busca excessiva por isso. Nem quando a pessoa sai de uma cirurgia plástica, de um longo regime ou de meses no spa, e está inegavelmente linda, vai ficar coisa do tipo: agora estou muito bem e não preciso mais me preocupar com a minha aparência. Que tipo de pessoa entra num restaurante olhando em volta para verificar se está sendo observada a linda ou a normal? Quer dizer, a pessoa fez, né, uma cirurgia, ficou linda, e qual é o tipo de pessoa que entra no restaurante e vai ficar percebendo, será que as pessoas estão me notando ou não? É aquela que está inegavelmente linda. Vai viver em busca da aprovação dos outros. Olha para você ver o que ele está falando. Quem é que atrai o relacionamento mais superficial e se preocupa obsessivamente com a roupa que veste, luta incansavelmente com o processo do envelhecimento e tende a julgar os outros pela aparência? A pessoa linda, é claro. Outra fantasia universal é exibir objetos de consumo que todos gostariam de ter. Quem tem posses quase sempre enche a sua casa e a sua vida de coisas que não deseja e nem pode usar. Um carro luxuoso, por exemplo, tem manutenção mais cara, maior probabilidade de ser roubado e exige cuidados na hora de estacionar. Ou seja, é um carro que provoca inveja e faz com que os comerciantes cobrem mais sobre qualquer coisa que é feita para você. Você chega com um carro bonito lá, o comerciante vai falar: esse cara tem dinheiro, vou cobrar mais. Não é verdade? Então, assim, falei para você poucas coisas, que ele vai falando tantas coisas aqui no livro que, nossa. Ele fala de uma pesquisa que pessoas nos Estados Unidos que morreram durante a relação sexual não estavam com seus parceiros. Era um relacionamento extraconjugal. 85% das pessoas lá nos Estados Unidos que ganham na loteria são obesas. Então ele vai mostrando assim que, gente, a busca excessiva por essas coisas, né, vai trazer um mal para você. Jesus falou que o mais importante é a comunhão com Deus e a aliança com os irmãos, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Na reunião dos pastores, uma pessoa mais idosa, não vou falar o nome, mas ele sabe quem que é, ele falou assim: gente, eu busquei riqueza a minha vida inteira, mas agora que eu cheguei nessa idade, eu vejo que tudo isso é vaidade mesmo. Eu preciso frear e falar: não, realmente eu poderia ter ido um pouco mais tranquilo na minha vida. Porque, amados, os bens do mundo, as coisas do mundo, elas satisfazem momentaneamente. Então ele fala no livro que uma pessoa que busca a beleza física incansavelmente, quando a beleza física for embora, ela vai tentar buscar outras coisas para ganhar a aprovação dos outros. Porque o que dava aprovação para ela era a beleza física dela. Nossa, é bonito e tal, mas depois passa. Ah, meu querido, aí a pessoa fica buscando outras coisas para tentar ter aprovação. Então, assim, o cerne da coisa é o quê? É comunhão com Deus, irmão. É alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Aleluia. Então, assim, as promessas do Senhor, né, elas estão limitadas às coisas deste mundo. Elas vão acontecer na sua vida. Mas é preciso estar aí em aliança com Deus. Falei outro dia numa pregação assim: fala para o seu irmão, ó, tira a mão do coco. Fala para o seu irmão, ó, irmão, tira a mão do coco. Vai vir para alguém, 2, 6 pessoas, fala, tira a mão do coco. Bom, é do coco, tá? Da fruta, viu? Vai trocar o assento, não vai pensar que é outra coisa. Mas, por que eu estou falando isso? Os caçadores de macacos, eles vão nas florestas e eles cortam um coco do tamanho certinho que cabe a mão do macaco. E eles penduram vários cocos nas árvores. Vários assim. E dentro do coco eles colocam uma fruta que o macaco gosta. E o macaco vem e pendura naquela corda que está o coco, enfia a mão no coco e fica. E vai pegar a fruta. Só que aqui vai pegar a fruta, o caçador chega. Em vez dele fugir, não, ele fica a mão no coco. Porque ele está tão vibrado na fruta que ele não consegue fugir do caçador. Ele não consegue tirar a mão do coco. E o caçador vem, tchuf. É isso que o diabo faz, irmão.
faz você pôr a mão no coco, você está tão fissurado com aquilo que você nem percebe, de repente o diabo vem e ceifa a sua vida. Em vez de você tirar a mão do coco e sair correndo, não, porque você está tão ligado naquilo, tão fissurado naquilo, que você não tira a mão do coco. E o diabo vem, ó, só dá o empurrãozinho final. Então, amado, a gente precisa olhar para Jesus, amém? Autor e consumador da nossa fé, porque as promessas dele irão se cumprir na sua vida. Que diremos, né, a respeito de Abraão, por exemplo? Abraão estava lá com medo no coração de que a promessa do Senhor não se cumprisse. Deus, então, lá em Gênesis 15, vai aparecer para Abraão e vai falar assim: Abraão, não temas, porque o seu galardão será grandíssimo. Vamos lá para você ver Gênesis, capítulo 15. Deus falou para ele: não temas, porque ele estava com medo de que a promessa a respeito de Isaac não se cumprisse. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15. Fala assim, ó, depois dessas coisas, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Está vendo aí que Deus fala para ele: não temas? Porque ele estava com medo de que a promessa não se cumprisse. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tem dado os filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor e disse: este homem não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das suas entranhas será o seu herdeiro. Então levou Abraão para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a sua descendência. Então Deus falou para Abraão: olha, Abraão, olha para cima e conta as estrelas do céu, se é que pode contar. Assim será a sua descendência. E a Bíblia fala no versículo 6: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso foi dado crédito a Abraão como justiça. Olha agora Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. Fala assim, ó: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Ó, vamos devagarzinho, o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando assim: se um trabalhador, ele trabalha, o salário dele é pago. Quem vai pagar o salário tem uma dívida com aquele trabalhador, porque ele trabalhou, então ele tem o direito de receber, não é assim? Agora, Abraão recebeu o direito diante de Deus sem ter trabalhado. É como se você pagasse um funcionário sem ele ter trabalhado. Foi dado para ele. E ele falou assim, né, que justifica o ímpio. Então a salvação, ela chegou a Abraão, amados, pela fé em Deus. Isso foi dado, foi creditado para Abraão. Olha o versículo 6 agora. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe acredita o pecado. Ele está falando, ó, que Abraão recebeu o perdão sem obra nenhuma, porque Deus deu o perdão para ele. Foi pela fé e pela graça do Senhor. Versículo 9: vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão?
dizemos que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que é isso aqui, irmãos? Quando Abraão foi perdoado por Deus, ainda não tinha a lei. Porque a lei, o cumprimento dos mandamentos da lei que foi dado lá no deserto para Moisés, a pessoa recebia, vamos dizer assim, a salvação pela lei. Mas Abraão, ele não recebeu a salvação na lei. Quando ele fala de circuncisão, ele está falando de lei. A circuncisão só veio depois, que foi o corte no prepúcio do macho, simbolizando a aliança de Deus na carne do homem. A circuncisão ela veio depois. Abraão foi perdoado por Deus, foi acreditado à justiça antes da circuncisão. Olha o versículo 11. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Quando ele estava na graça, ele recebe a circuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam pelas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Versículo 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quer dizer, a promessa, amados, para Isaac foi feita pela graça de Deus, não foi pela lei, foi pela graça. Abraão estava na graça. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha, para você ver a profundidade dessa palavra, irmão, se o crédito fosse dado na lei, se fosse dado na lei, a salvação só era da circuncisão. Mas como o crédito da justiça foi dado antes da circuncisão, foi dado pela graça, a bênção de Abraão chega até nós pela graça também. Porque senão a bênção só chegaria para nós através da lei. Então Deus deu a bênção antes, a promessa do descendente antes da lei, porque foi feita na graça. Por isso que a bênção de Abraão chega até você hoje, que é em Jesus, graça. Aleluia. Deus é perfeito em tudo, meu, né? Deus é maravilhoso. Olha o versículo 17. Como está escrito, né? Por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são, como se já se fossem. O qual é em esperança. A outra coisa que também é o versículo 17. Isso aqui é nova, viu, gente? Quentinho do céu, ó. Olha o que ele vai falar assim, no versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus que faz o quê? Vivifica os mortos. Então a bênção de Abraão foi dada na graça, e a ressurreição também é na graça. A ressurreição não é na lei, Jesus morreu na lei, mas ressurgiu na graça, aleluia. Para que a bênção de Jesus chegasse, a bênção de Abraão chegasse por meio de Jesus até nós. Aleluia. Versículo 18. O qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi o quê? Fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, Abraão, ele creu com a esperança, e ele foi fortificado na fé, aleluia, dando glória a Deus, louvando a Deus, irmãos, foi fortificado na fé. Versículo 21, estando certíssimo de que ele tinha prometido, de que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi acreditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que lhe fosse levado em conta. Agora, mas também por nossa causa, aleluia. A bênção de Abraão está escrito, não foi só por causa dele, também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, e ele foi entregue por nossos pecados
e ressurgiu para a nossa justificação. Irmãos, a promessa de Deus é fiel, amém? Ela chega até você, chega ou não chega? Chega ou não chega? Não pode viver derrotado, irmãos, a promessa chega na sua vida. A promessa está na sua vida, para com isso. Deixa a tristeza de lado e vem para Jesus, aleluia. Quem acredita que a promessa chega? Glória a Deus. Mas é preciso você se apropriar dela, viu, irmão? Você tem que se apropriar. O anjo de Deus, ele só acampa ao redor daquele que teme a Deus. Deus só vai operar milagre para aquele que chega até ele. A promessa você tem que se apropriar dela, está aí. Mas é preciso você se apropriar da promessa. Fala para vocês, irmão, teve um dia que, vocês não sabem, né, esse corpinho que eu adquiri aqui, por causa da nutricionista ali, mas no começo de setembro eu estava com 102 quilos. E de repente minha vista ficou turva. A Patrícia falou assim, vai no médico, o seu açúcar está alto. Fui no médico, o médico mediu 430. O médico passou insulina, passou metformina, colesterol, e tanto de remédio que eu nunca tinha tomado na vida e tal. Eu fiquei, irmãos, nos primeiros dias, eu fiquei muito abatido. Mas eu falei para o Patrícia, eu vou fazer a dieta restrita. Porque o médico falou assim, você tem que cortar o açúcar, porque senão vai piorar. E, beleza, aí eu contei para alguns, assim, em um mês eu emagreci 10 quilos. Aí eu contei com alguns irmãos, nossa, emagreceu muito. Aí eu contei, eu tive diabetes, tudo, foi diagnosticado, tudo. E ali, fazendo a dieta, mas eu lembro um dia que o pastor, brincando com a idade do povo aqui, eu nem contei para ele, mas o pastor brincando com a idade do povo, você tem 40 anos, ele falou para mim do povo, Edvaldo, você tem 39 anos, rapaz, não aceita esse diabetes na sua vida não, você é muito novo. E eu apropriei daquilo, rapaz. E falou aqui, brincando com a turma, mas eu apropriei daquela palavra, falei assim, nossa, eu não aceito isso na minha vida. Mas eu fiz a dieta restrita, cortei o açúcar e tal. Um dia eu passei mal em casa, eu pensei que eu ia morrer. Acho que a insulina subiu, baixou minha pressão. Eu tive que enfiar embaixo do chuveiro e ficar lá com a água na cara. E a Alice, eu falei assim, nossa, eu desmaiar, que eu estava sozinho com a minha filha de 3 anos. Eu desmaiar aqui, ninguém vai achar. Eu, a Patrícia, no trabalho, estava em casa. Mas eu fiquei embaixo do chuveiro lá, tacando água quente na cara, assim. E passou, mas olha, irmãos, eu pensei que eu ia desmaiar. Não é um negócio estranho, que eu perdi a força no corpo inteirinho e tal. Acho que foi reação da insulina mesmo. Tal. Passei por isso, tal, e eu falei, aí a Patrícia falou assim, você está fazendo dieta restrita, mas você tem que comer de 2 em 2 horas, não vai ficar sem comer, que vai curar esse diabetes. Aí eu fui lá, eu cortei todo o açúcar e tal, passei a comer pão integral, não comi mais arroz, salada e tal. Nisso eu perdi mais 5 quilos, então eu emagreci, perdi mais 6 quilos, então eu perdi 16 quilos, de setembro até agora. 16 quilos que eu emagreci. Irmãos, mas faz um mês e meio mais ou menos, né, que eu não preciso de insulina e eu não preciso de medicamento nenhum. E o açúcar está. E eu já comi coisas que normalmente subiria. A gente foi viajar com a Absolante, fiquei na pousada lá, comi batata frita e perder de vista. Que normalmente subiria, tal, algumas coisas assim que subiria. Comi um figo, até subiu um pouco, mas ficou dentro do normal. Tal. Então eu falo para você, mas lógico, a dieta ajuda, mas eu apropriei daquela palavra para mim. E fiz o que tem que fazer, né, a dieta. Então assim, a promessa ela chega, mas você tem que pegar para você, amém? Seu irmão, por que eu não estou experimentando nada de Deus na minha vida? Porque você não está se apropriando. É igual eu falei numa pregação que Jesus falou para a gente, a Bíblia ensina a gente santificar, ser separado. Mas só você separar não é o suficiente, você tem que substituir o que é do mundo pelas coisas de Deus. A palavra separado ela é muito pobre na língua portuguesa. Deveria ser substituir, ser santo é substituir. É trocar aquilo que é do mundo pelas coisas que é de Deus. Quer promessa? Amém? Quer receber as promessas? Se aproprie dela, irmão. É para você. Jesus está mandando perdoar e consertar, vai lá. Apropie-se dessa promessa, que você vai ver que a sua vida vai ser muito mais leve e muito mais abençoada. Amém? E eu gostaria de deixar aqui um versículo, uma promessa para nós aqui nessa noite,
para encerrar essa minha palavra e nós irmos aí para as nossas casas abençoadíssimos. Salmo 30, versículo 15, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, versículo 5 fala assim, ó: pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Irmão, tem certeza que se você se apropriar das promessas, você vai acordar amanhã uma nova pessoa, um novo homem de Deus, uma nova mulher aí, vai acordar animado para enfrentar o dia a dia na sua vida. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra. Promessas do Senhor. Aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Passa, pastor. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Graças a Deus. Quantas coisas abençoadas recebeu aí. Amém? Aleluia. Graças a Deus, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui em cima da palavra que nós recebemos. E eu sei que cada um recebeu alguma coisa aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui já fez oração alguma vez na vida para Deus? Quem já fez alguma oração? Todo mundo. Amém? Alguma vez você orou. E é são muitas coisas bonitas que foram faladas hoje por Deus, né? Por exemplo, na questão da figueira, você vê, realmente, ele está falando de poder de Deus, né? Se você disser para esse monte, sai daqui e vai para lá, o monte vai, se não duvidar no teu coração. Aí ele fala, quando você for orar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, perdoa. Realmente ele muda tudo. Ele está falando ele está falando de figueira amaldiçoada, de transportar monte, daqui a pouco ele dá uma virada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Acho que não tem nada a ver. Ele fala assim, quando você for orar, quer dizer, ele não está falando se você for orar, ele diz quando, que é um advérbio de tempo, você vai orar. Quando, irmã, quando você passar lá, dá um tchauzinho. Irmã, quando você for lá, esse quando é porque você vai. Não é uma condição, você vai. Então, quando você for orar, quer dizer, talvez você ore hoje à noite, talvez ore amanhã, mas você vai orar. Porque Jesus falou, né, Paulo também disse, nós temos que orar. Então, quando você for orar, aí ele fala, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, esse se é condicional. Agora, se tiver, porque ele está acreditando que você vai orar, você não tem nada contra ninguém. Ele está falando assim, você vai orar, você não tem nada contra ninguém. Mas se tiver, se você for operar um milagre, né, igual ele está falando, for operar um milagre, for orar para um doente, você vai ter que orar. Como é que você vai operar um milagre? O poder de Deus, você tem que orar. A pessoa está doente, irmão, vou orar na sua casa. Então você vai orar. Tá bom, você vai orar e o poder que vai agir ali não é seu, é de Deus. Aí você orou, foi curado. A pessoa foi curada. Glória a Deus, Deus está comigo. Mas está com raiva, está com ódio, não perdoa o fulano. Não perdoa, Deus está comigo. Deus entende. Não, mas você não está perdoando, não está conversando. Presta atenção. Olha como que é sério. Então, lá em Mateus 7, ele fala, naquele dia você vai falar, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu fiz milagres no teu nome. Ele fala, realmente fez. É verdade. Só que eu não te conheço. Você não perdoou lá, eu não perdoei você também, então com o relacionamento quebrado. Apesar de você ter feito os milagres. Muito sério. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, fiz milagres. Não, realmente foi, é verdade, isso é verdade. Mas lembra que eu te falei? Quando você for orar, se você tiver alguma coisa contra alguém, você tinha que perdoar, você não fez isso. Mas eu operei o milagre, um monte saiu daqui e foi para lá. Realmente. Então, mas o mais importante aqui é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Olha o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como Jesus nos amou. Ele fecha todos os mandamentos nos dois. É muito sério. É muito sério. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, fala para a pedra.
ela vai dar água. Moisés bateu na rocha e deu água. Então Deus cumpriu o milagre. Mas Deus falou: você não vai entrar na terra porque você fez uma coisa irada. Quer dizer, o fato de Deus aprovar, o fato de acontecer um milagre não significa que Deus aprova a atitude. Mas o milagre pode acontecer. Você pode ir na casa de uma pessoa lá, às vezes está com raiva de alguém, chegar lá, dar uma palavra, a pessoa se converter lá e ser curado. Você fala: ô, rapaz, Deus está comigo. É. Mas se eu não perdoou seu irmão, tem um problemão aí, rapaz. Estamos com uma encrenca aí. Nós estamos com uma encrenca. Isso é uma das coisas, né, que Deus vai falando. Outras coisas que eu não vou falar aqui, que eu não vou pregar 2 vezes. Hein? Vai ficar 2 pregações, ele e a minha. Eu acho que Deus já falou com você, amém? Aleluia? É muito sério, gente, é muito sério. Então, que Deus abençoe a sua vida, viu? Não fique só nesse ouvir essa palavra. Vai embora. Rapaz. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Porque nós muitas das vezes entramos numa situação igual essa que foi falada aqui. Ajuda os irmãos, todos nós, a estarmos em paz. A começar na nossa casa, na nossa família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os parentes. Aqui na igreja também, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Porque o Senhor é fiel e cumpre as suas promessas. O Senhor é fiel e cumpre as promessas. O Senhor não é homem para mentir. Deus, perdoa nós, precisamos de Ti, Senhor. Essa irmã, esse irmão nessa noite, que está nos assistindo, que está aqui presencialmente, que precisa seguir em frente, crendo no Senhor, mas também agindo pela fé e fazendo a Tua vontade. Mas o Senhor cumprirá as Tuas promessas, pois o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada irmão aqui, por cada irmã. Cura esse coração ferido nessa noite, Senhor. Esse coração magoado, chateado, aborrecido com alguém, ou com ele mesmo, ou com Deus. Cura, Senhor, dá força, dá graça. Ajuda, meu Pai. Ajuda essa vida. Ajuda essa família, ajuda essa casa. Ajuda-nos a seguir em frente, pela fé no Teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, e Ele é maravilhoso. Yeshua. Adore esse nome. Adore o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Yeshua. Cante conosco. Glória a Deus. Yeshua. Teu nome é lindo, Senhor. Senhor Jesus. Perdoa a igreja. Ajuda nós a perdoarmos também. Yeshua. Cante conosco. Cura esse coração, Senhor. Cura essa ferida, Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Yeshua. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Uma ótima semana. Uma semana de glória abençoada. Deus te proteja, Deus te guarde. O Espírito do Senhor te proteja. Você seja guiado pelo Senhor. Uma semana gloriosa, abençoada para a igreja, para todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome. Digno do louvor, da adoração. Bendito seja, Senhor, bendito seja. Haja paz na tua família, minha irmã, meu irmão, no teu casamento, no teu trabalho, em todos os lugares, haja paz. Da tua parte, haja paz. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento seu irmão aí de longe, paz do